Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos escondendo com o quarto episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, depois daquele episódio sensacional que foi o da semana passada, lá o terceiro da primeira temporada aqui da série, sim, a gente sempre fica na expectativa. Será que tudo vai ficar no mesmo patamar? Será que vão conseguir? Ou foi apenas talvez uma sorte, né? Uma coisa que nunca mais vai se repetir na série. Não, na verdade não, né? A gente consegue perceber que depois que, sim, uma série que no começo parecia ser apenas uma comédia, bobinha até, se mostra muito eficiente e se coloca como um bom produto de ficção científica, não dá para dizer que, poxa, foi sem querer que eles fizeram aquele episódio sensacional. Não, há alguma coisa ali no estofo da série que propicia tudo isso. Claro, a figura do seu criador, Seth MacFarlane, que escreveu praticamente todos os episódios aqui da primeira temporada. Na verdade, os 6 primeiros, eu acho. Depois, ele acho que chamou outros roteiristas para continuar a fazer mais um pouco do prolongamento da temporada, né? Mas sim, os primeiros tá tudo na mão dele. A responsabilidade, obviamente, do criador de como a série vai se levando, se construindo. E se de novo ela se vendeu primeiro como uma paródia da franquia Star Trek, com certeza ela ganha uma certa independência, mas ainda se mantendo conectada. Por exemplo, nesse episódio aqui, tem muita cara realmente de qualquer episódio, tanto da série clássica como também da Next Generation. Pois é, das aventuras de Picard, né? A batida é a mesma. E sim, o episódio entrega uma história muito interessante. Não é excelente, espetacular como foi sobre uma garota, que é considerável, né? Uma história das mais significativas da ficção científica na televisão, com certeza. Mas essa história é muito boa, muito bem eficiente e traz algumas questões bastante pertinentes ao que é a série no todo. Que claro, quando a gente estava lá no comecinho dela, aqui no quarto episódio, talvez a gente não tivesse noção. Agora já estamos na terceira temporada, vendo assim, de maneira mais distante, a gente percebe, puxa, isso tem tudo a ver com a série. Primeira coisa, né? Logo de abertura, né? Logo de cara a gente já tem o encontro com o casal que foi foco no episódio anterior, né? Bortus e Clyden, sempre na sua questão familiar ali, né? Casal, né? Agora com um bebê e tudo. Só que há um porém aqui que é muito interessante. Eles estão meio distantes, né? Como eu coloquei na abertura, né? Se escondendo. Pois é, esse episódio aqui tem muita coisa assim da gente se esconder. E temos, então, essa questão do casal que a gente falava, caramba, quando a gente vai rever mais uma vez exatamente essa cultura dos Moclans, né? A gente pensou na abertura, então, do episódio que, pô, de novo, logo em seguida a gente já vê mais alguma coisa? Na verdade, não. É apenas aquela questão ali entre os dois. Mas essa cena em específica, embora ela se conecte a outras aqui no episódio, na verdade ela faz conexão com o penúltimo episódio aqui da temporada. De qualquer forma, esse clima ali desgostoso entre os dois, Bortus e Clyden, vai se justificar ao longo da temática aqui também desse episódio, que é exatamente os relacionamentos. Pois é, se temos então na abertura os dois, depois a gente vê ali, mais através um pouco mais distante do relacionamento entre o Mercer e também a Kelly. Pois é, o Ed e a Kelly, né? Verdade, né? Mercer Grayson. Pois bem, os dois, né, que antes eram casados, se separaram por causa, né, de uma traição dela. O que vale é que a discussão dos dois, ou entre os dois, ou por causa dos dois, fica polvilhando durante todo o episódio. Não só quando eles mesmos estão falando sobre o casal em si, ou como era o casal antes, né? Mas a tripulação, né, fica perguntando, hora aqui e acolá, a respeito exatamente dessa relação humana, né? Dessa coisa de se juntar e como funciona. Claro, depois, quando a gente vê a primeira temporada como um todo, a gente percebe que sim, ela sempre esteve focada exatamente no relacionamento dos dois. Mesmo porque na primeira cena da série é justamente a separação, o motivo, né? A traição em si. E às vezes você pode até pensar, poxa, é um assunto até meio chato para a ficção científica, que eu digo, né? Pode ser meio maçante. No final, não é. Quando a gente vê o todo da primeira temporada, isso também ganha força na segunda temporada, né? Tudo fica muito bom, muito interessante. Aliás, né, falando nisso, né, a terceira temporada, ela não está pegando mais esse tema, ela está completamente num novo horizonte, né?
o foco da série em si, na sua terceira jornada, não é exatamente a relação entre os dois. De qualquer forma, né? Qual é a história da vez? Bom, estão lá eles fazendo coisas de rotina, né? Verificando existência ou não de estrelas aqui e acolá. É um negócio muito chato, né? Todo mundo ali está meio que entediado. Eis que, né? Surge uma ponta de aventura que literalmente, né, é detectado um objeto massivo, enorme, gigantesco, bem pertinho. Claro que eles vão lá investigar e acabam descobrindo, né, que aparentemente se pensava que fosse talvez um cometa, mas na verdade se mostra uma espaçonave grande pra dedéu. A Orville ali perto dela é um grão de areia. Lembrando, né, que essa espaçonave aqui da série, ela é de classe média, né? Não é aquelas grandes, não. Pelo contrário, né? Ou seja, não é a nave capitã que eu quero dizer de toda a frota, né? Ou seja, coisa diferenciada do que sempre foi, né? A Star Trek sempre estava baseada na nave principal, digamos assim, ou quase sempre, né? Tirando o Voyager, por exemplo, né? Tirando o Deep Space Nine, mas enfim. Aqui o que importa é que realmente, perto dessa nave gigantesca, a Orville é um fiapo. E fica aquela pergunta no ar, né? Caramba, o que tem lá dentro, né? Ou qual é a espécie que está lá dentro? Porque a nave, ela está à deriva e ela está em caminho, em poucos meses, de chegar ao estrela ali perto. Pois é, ela vai ser completamente destruída. Mas como assim, uma nave à deriva? Então eles vão lá investigar, conseguem entrar dentro dela e há um choque logo de cara, porque eles não encontram corredores típicos de naves estelares. Não, eles encontram um campo aberto contra o céu azulado. Claro, imediatamente já se percebe que o céu azulado ele é artificial, porque tem umas luzes ali em cima, né? É óbvio, né? Quando a gente já havia visto a nave pelo lado externo, a gente já percebia uma certa abóboda ali na parte superior da nave, que é justamente então o teto ali daquele céu azulado ali, bem bacana. Então a gente percebe então que aquilo é uma nave colônia, ou seja, existem pessoas lá dentro. Na verdade, Isaac logo diz, né? Tem milhões de pessoas por aqui. Pois é, eu estou dando risada porque é curioso que pouquíssimas pessoas, na verdade, aparecem no episódio, a não ser numa cena ali de multidão. Não dá para dizer que ali existem milhões de pessoas, mas pelo tamanho, né, se diz que é do tamanho de Nova York, né? Pois bem, é grande para dedéu, né? A ilha de Manhattan, né? Pois, é grande para burro mesmo. Mas o que vale que a questão é que quando eles vão fazer uma exploração lá no típico grupo avançado, né, que vai o Ed, vai a Kelly, vai a Claire e também Isaac e a Lara. Um grupo bastante interessante, né? Que sempre tem aquela coisa, né? Esse tipo de série, né, de Star Trek ou baseada em, né? O tipo de grupo avançado que vai, você já consegue determinar o que pode acontecer. Por exemplo, se vai um médico, com certeza alguém se machuca. Se vai um cientista, com certeza teremos pesquisas. E por aí vai, que eu quero dizer, né? Se vai um camiseta vermelha, alguém que vai morrer, né? Bom, enfim, o que vale? Eles se dividem em dois grupos, né? Vai lá Isaac, a Claire e também o Ed Mercer para um lado e do outro a Kelly e a Lara, né? Imediatamente a gente acompanha o lado do capitão. Eles encontram um casebre ali, né? E tem o primeiro contato com quem vive ali dentro da nave, né? Aliás, antes disso, deixa eu comentar, né? Que exatamente aquele papo sobre casais, no caminho até essa casa, o Isaac pergunta bastante sobre o relacionamento entre ele e Kelly, entre o capitão, né? E a sua comandante, né? Como é que foi o casamento deles? Por que eles se separaram? Enfim, né? Tinha questões sexuais envolvidas. Na verdade, todo esse texto que está permeando a relação entre casais aqui no episódio também está muito focado em assuntos sexuais. Tanto que, quanto lá mais para frente, né, uma coisa mais verbal, né, aquela cena lá de tortura que eu quero dizer, né, da Kelly acontece, ela joga muito lá para o seu algoz questões sexuais, né, ela fica cutucando. Isso é muito interessante colocado aqui no episódio. Mas é algo que, como eu disse, meio que fala a respeito de você estar se escondendo em algo. A premissa básica daqui do episódio é uma civilização que está dentro daquela nave, né? E onde que a gente se esconde? Por exemplo, na primeira cena ali do casal, Bortus e Clyde, eles estão se escondendo um ao outro. Depois a gente vai entender isso mais no final da temporada, né? Nas questões exatamente entre o Mercer e a Grayson, também, por que eles se separaram? Sim, foi fruto da traição, mas também foi pontuado bastante ao longo do episódio
que o comportamento, né, do Mercy, né, em relação a Grayson era meio conflituoso. Eles tinham um problema de relacionamento, por isso que não deu certo, por isso que ela acabou traindo ele. Na verdade, ela foi buscar outra pessoa que talvez pudesse mais corresponder a ela. O casal ali não estava dando certo de fato. Então, o tempo todo, o texto ele é bem esperto em conectar um pouco da temática do episódio, aquela coisa de existir uma civilização dentro de uma casquinha, e eles nem sabem o que tem do lado de fora, com a noção que você, estando dentro de um casamento, você se esconde também. Uma boa analogia que eu quero dizer, bacana mesmo, que deixa claro o texto do episódio também mais esperto. Mas enfim, voltando lá então à casinha que eles chegaram, estão de cara lá com uma família, que logo a história já empurra para frente o que tem para vender, não fica enrolando, né? Uma situação ali que a gente pensa, caramba, é uma sociedade bem primitiva, depois a gente percebe que não é tão primitiva assim, né? Ali, digamos que é uma área rural, mas existe uma cidade populosa, tanto que lá tem os tantos milhões de habitantes ali dentro, né, daquela nave, né? Mas a questão de fato é que todo mundo que mora ali dentro não sabe que está dentro de uma espaçonave, que está vagando pelo espaço, nem tem conhecimento disso. Claro, se você pode apontar ou ficar cavucando, né, talvez algum defeito aqui no episódio, é justamente não estabelecer que a sociedade ela não quis entender onde estava, porque, bom, a gente que tem um céu estrelado, mas não é um céu falso, a gente consegue, né, através de lunetas, telescópios, perceber a existência dos astros. Claro que eles estão ali com a presença de um teto solar falso, né, que simula um céu azulado eterno. Bom, eles não têm condição de realmente perceber que não estão numa terra plana ou numa esfera flutuando no espaço, né? Não tem, realmente, porque falta esta dimensão. Claro que você fica pensando, mas peraí, como é que eles nunca chegaram aos limites então, desse território? Eles nunca escalaram as montanhas, porque o limite exatamente são as montanhas que estão ao redor, né? O episódio não chega a cutucar esses assuntos. Se fosse atrás desses pequenos detalhes, com certeza o texto ficaria muito mais enriquecido. Há uma simplificação, claro, na tocada da história, tanto que ela é bem rápido, na verdade, né? Mas é um preço que se paga, digamos assim, né? Ir direto logo ao ponto para não ficar até criando uma gordura desnecessária, deixar a história arrastada, que eu quero dizer, né? Mas enfim, enquanto então a turma ali do Mercy está descobrindo isso, que a sociedade não sabe exatamente onde se encontra, ao mesmo tempo já descobre que eles têm a noção de um certo Deus. Me foge agora o nome do cidadão, acho que é Doha, alguma coisa assim, enfim, não importa, né? Mas eles têm a noção que existe algo grandioso, o que é bem comum, Isaac até comenta, né? Sociedades primitivas sempre atribuem a própria existência a um ser divino, né? E principalmente ali, se, por exemplo, a gente pode colocar que a ciência não se desenvolveu nessas questões de astronomia, então a gente pode considerar que sim, uma divindade talvez seja responsável por tudo. Bom, enquanto isso lá, a outra dupla de grupo avançado, Kelly e a Lara, acabam encontrando, sei lá, guardinhas mal encarados, né? Também uma aceleração da história, né? Bom, enfim, os caras querem deter elas a qualquer custo, elas tentam negociar, mas a Lara acaba sendo alvejada com vários tiros, né? Sim, uma sociedade que produz armas, produz carros, ou seja, diz todo o que a gente tinha visto lá no Casebre então, né? Realmente ali era só uma área rural. Enfim, o que a gente pode até considerar então, talvez que... Não, mas é sempre forçado como que a sociedade que existe ali dentro, né, os milhões de habitantes, nunca se aproximaram da borda do mundo. Pois é, tinha que ser mais explorado. Na verdade, renderia um episódio duplo com certeza essa história. Mas é um defeito que não estraga exatamente o texto. É só quando a gente fica se perguntando, tá, mas e aí? Quando a gente chega nesse ponto, a gente pode questionar uma coisita ou outra. No fundo, até a história ser acelerada, justamente não dá nem tempo de eles, os próprios, né, ali, grupo avançado, se perguntarem a respeito disso. E no fundo, nós, da audiência da série, também a gente não fica se questionando, só depois mesmo. Mas durante o evento que está acontecendo a história, a gente não liga para falar a verdade. De qualquer forma, né? Então,
Kelly é detida pelos guardinhas lá e a Lara fica caída lá toda alvejada. Depois ela consegue se comunicar com o Mercer, depois que eles já estão lá em contato com um grupo que é tido como... Como é o nome deles? Agora eu me esqueci. Bom, são os dissidentes, né? Que não acreditam então naquela figura mais mística. Há um representante, eles falam a respeito de um cidadão, que usa a religião, ou seja, o criador de tudo, contra a própria população, né? Ou seja, uma tirania, né? É uma ditadura teocrática, né? Baseada na fé, e quem questiona, literalmente, é morto. É o que a gente descobre depois, quando a Kelly é levada então ao grande líder, e um cara é morto ali pela multidão. Esse líder incita os outros, a população, né? Oh, esse cara não pode viver entre nós, se ele não acredita no Todo-Poderoso, né, alguma coisa assim, enfim, pode matar ele. E é o que acontece, né, o cara é linchado ali na rua, né, justamente naquela cena que eu falei, que é apenas a única onde aparece muitas pessoas, né, mas a noção que exatamente é uma grande cidade, isso não foi colocado, né, faltou também, né, uma imagem, um detalhe de efeito especial para dizer isso, né, uma grande cidade. Claro, não poderia ter naves, nada, né, aeronaves, na verdade, né? Existem carros elétricos, talvez. A gente pode encontrar, acho que são elétricos os carros, né? Acho que não dá para dizer que são fósseis, né? De combustível fóssil, né? Realmente, tem vários pontos onde a gente pode cutucar o texto e dizer que, caramba, isso é tão inverossímil. Na verdade, se fosse uma sociedade muito mais primitiva, acho que seria mais aceitável, mas estando ali numa cidade que tem uma construção arquitetônica avançada, não dá para dizer que o pessoal ali é meio completamente avesso a qualquer possibilidade de uma existência um pouco maior do que apenas o seu mundinho plano, né? Enfim, logo partimos para a cena de resgate, então, da Kelly. Sim, a história está sempre avançando rápido, mas como eu digo, isso nunca é prejudicial para a narrativa em si. Eles invadem, então, lá acho que é chamado de Capitólio, se eu não me engano, o prédio central, do governo central, ditatorial, teocrático. E logo, bom, antes disso, né, antes que eles invadam, Mercy e companhia, a gente vê então a cena de tortura da Kelly, que ela fica falando a verdade, não, estou vindo de uma nave espacial, encontrei a sua aqui e vocês vão morrer daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, porque vão cair na estrela aqui desse sistema solar. Pois é, mas o cara não acredita, ou finge não acreditar, é uma coisa um pouquinho meio dúbia também, né? Porque ele sustenta, né? Ele quer dizer que todos esses dissidentes, né, que dizem que a religião não funciona, que aquela coisa da entidade superior talvez seja uma furada, bom, ele diz que é para manutenção da sociedade, mas é naquelas, né? Naquela canalice de, na verdade, querer o poder para si. E depois, no outro ponto da história, né, quando assim, fica evidente que eles estão numa espaçonave, quer dizer, só o Mercer diz, ele tira lá o seu padzinho e mostra a foto da Orville, mostra a foto da grande nave onde eles estão ali morando eternamente há 2000 anos, aquela civilização, né? O cara meio faz aquelas tipo... Eu sabia, não sabia, uma coisa meio dúbia. De novo, o texto poderia ser muito melhor nesses quesitos. Enfim, o final dessa cena é até meio estranho, porque no fundo, o Mercer ele não consegue convencer lá então essa grande autoridade ali, né? E simplesmente ele dá um tiro de tonteio nele, deixa o cara caído ali e vai embora. Se você quer assim, quer morrer caindo dentro da estrela, problema seu. Mas aí a história caminha para uma situação onde aquele pessoal mais rural ali daquela cidade apresenta um lugar meio que sagrado, que nunca deveria ser alcançado, enfim, outra porta, né, que dá acesso, aí também de uma facilitada de roteiro, diretamente à ponte de comando da nave. É bem forçado também, né? Bom, e ali através de uma escotilha, um dos líderes ali daquele povo mais rural, né, acaba descobrindo sim que eles estão de fato dentro de uma nave. Ele consegue ver toda a imensidão da nave ali e também o universo mais à frente. E aí Isaac encontra um registro, né, do último comandante ali da nave, que, claro, é Liam Neeson. Pois é, uma grande participação aqui na série. Na verdade, essa série tem várias participações especiais, já no próximo episódio também tem uma muito interessante. E sim, né, o cacife, né, de Seth MacFarlane, né, de chamar os amigos, com certeza, né, por um punhado de dólares, acho que na camaradagem, na verdade, né. E, enfim,
sempre tem boas participações. Então lá, Liam Neeson é o antigo e último comandante da espaçonave, e ele especifica, né? A espaçonave, ela é uma espaçonave colonial, geracional, na verdade. Ele diz que são 3 gerações que iriam existir até eles alcançarem seu objetivo, né? Não lembro qual que é, mas enfim, não importa. O que vale é que a nave sofreu avarias e simplesmente eles ficaram à deriva. Pois é, e se passaram 2000 anos. Também uma coisa um pouco mal explicada, para falar a verdade, né? A Kelly comenta, não, mas isso é comum na própria Terra, né? Uma sociedade meio que se perder da evolução. Vá lá, esquecer das suas origens, né? Porque simplesmente, né, todo mundo que estava ali não sabia, né? Ou naquelas, né? Lá o líder sabia, mas fazia panos quentes. Ou, digamos que a igreja sabia o tempo todo, mas foi cada vez mais se mistificando e esquecendo, ou usando exatamente isso, né? O misticismo para dominar todo mundo. O que importa é que o truque, né, para meio que salvar todo mundo ali, é exatamente, primeiro, né, salvar o pessoal lá do jugo da religião, que é ver numa situação bem simples. Mas muito interessante também, né? Simplesmente o Isaac percebeu que tinha um teto solar realmente lá, né? E o Mercer falou, abre essa bagaça aí, porque vai sair, então, se recolher, né, aquele céu azulado, diurno, porque eles viviam, né, na verdade, durante 2000 anos, num dia infinito. Eles nunca conheceram a noite. Pois é, um conceito também interessante. Podia muito bem explorar isso, né? Nunca uma sociedade ver a noite. Caramba, algo bastante interessante também. Enfim, abrem então lá a cúpula, o teto solar, todo mundo fica extasiado então com a imagem. Inclusive até o próprio líder religioso lá, né? Mais com cara de ditador do que qualquer outra coisa, né? E na expressão que ele faz no rosto, meio que talvez dá para acreditar que no fundo, ele sabia ou não sabia, até queria que fosse verdade. Enfim, é uma coisa bem difícil de definir pela expressão do que o ator faz, né? Bem interessante. No fundo, talvez ele não fosse tão mal assim. Mas o que vale, né? Então, aquele líder ali do povo lá rural seria então o novo comandante da nave. Vamos combinar assim. Também que não foi especificado. Aí vai ter uma briga política agora? Enfim. Com a ajuda da União Planetária, viriam pessoas a ensinar eles a controlar a nave. Depois de fazerem, claro, o concerto que levaria poucas horas, dias, sei lá, não importa. Enfim, uma história rápida que tem bastante conceitos interessantes, se desenvolve bem. Ela só fica ruim quando a gente para pensar em alguns detalhes aqui e acolá. Como eu disse, a história ficaria sensacional talvez se fossem 2 episódios que explorassem talvez essas lacunas que a gente começa a perceber depois que assiste o episódio, mas durante a exibição a gente entra na história, a gente compra tudo que é colocado pra gente. Não fica, porque tem muitas histórias fracas com roteiros mal escritos que logo de cara, a primeira coisa que você fala, não, peraí, isso está mal explicado. A gente já pula fora da história e não consegue voltar. Aqui não. Em todo momento, tudo é aceitável, nada fica esquisito. Somente depois, como eu disse, que a gente começa a pensar um pouquinho aqui e acolá e fala, caramba, eu podia ter um detalhamento melhor. Mas, de novo, não prejudique em nada e é assim, um episódio muito bom. Não está na altura da excelência completa que foi sobre uma garota, mas também um episódio sensacional. E deixa a série, sim, num patamar muito bom, superior, por exemplo, né, com a concorrência que havia à época, que foi a estreia justamente de Star Trek Discovery, que aí sim era a continuação da franquia, né? Seth MacFarlane quis fazer com que esse seu show fosse a continuação. Rejeitaram, não quiseram comprar a ideia. Tá bom, vou fazer a parte, e ele começou sim a fazer muito melhor. Portanto, esse também é um bom episódio. Então, para esse 4º episódio da primeira temporada de The Orville, eu atribuo 4. Eu ia falar meio. Não, 4. Porque, talvez, mesmo que o episódio funcione a contento o tempo todo, dá para duvidar dele um pouquinho depois. Porque a gente também faz isso, né? Grandes obras elas ficam melhores depois que a gente sai dela e fica refletindo sobre. Portanto, quando a gente sai do episódio e a gente percebe algumas lacunas, não defeitos, então a gente pode tirar esse meio ponto. Em vez então de ser 4,5 asteriscos, apenas não, né? Bastante. 4 para este episódio,
que é muito bom mesmo. Agora, vocês concordam ou não comigo? Coloquem aí nos comentários. É isso.